Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Olá, muito bom dia para você que está em sintonia conosco na Rádio 101.9. Estamos começando um programa Conversando sobre Saúde. E hoje nós vamos estar falando, como já anunciamos no sábado passado, com o Dr. Fábio Bressan, graduação de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, residência médica de Cirurgia Geral pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e residência médica em Urologia pela Universidade Federal do Paraná. Então hoje, como você percebeu, a nossa essa é de homem para homem. Eita! Hoje o Dr. Fábio Bressan vai estar falando sobre os cuidados que o homem deve ter, né? Ele é urologista e você, homem, fica ligado, você, mulher, fica ligada para cobrar do homem, né? Você, mãe, fica ligado que tem dicas legal para a mamãe cuidar do seu menino homem. Agora são 8h35, muito bom dia, Dr. Fábio. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Preparadinho para perguntas? Vamos lá. Pois é, o negócio vai pegar, porque já começou a chegar pela internet pergunta, viu? Aqui tem o Kleber de Cianorte. Olá, Kleber, muito obrigado, viu? Você mandou um e-mail no nosso Conversando sobre Saúde, @bifarma.com.br. Você que está nos ouvindo também pode ligar para cá, falar com a Dani. Bom dia, Dani, tudo tranquilo? Paulinho da Bifarma também está por aqui, né? E nós vamos atender você. Você pode ligar, fazer a sua pergunta. O telefone é 3446-2114, 3446-2107. Fala com a Dani e deixa a sua pergunta. E se você não tem pergunta, pode ligar também, deixa o seu nome, que no final do programa você vai concorrer a uma cesta de produtos cosméticos da Bifarma. Que legal, né? E se você quiser mandar e-mail conversando sobre saúde, @bifarma.com.br. Bom, vamos lá então começar com as nossas perguntas com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, por que o homem vive menos do que a mulher? Bom dia a todos, então, bom dia aos ouvintes. Isso agora está na moda, né? Sabe, falar de saúde do homem, falar por que o homem vive menos que a mulher. Então foi amplamente divulgado ano passado e ainda está sendo divulgado. O homem, em média, vive 7 anos a menos que as mulheres. E não é por vontade divina, né? A gente praticamente tem a mesma biologia, o homem e a mulher. O homem, ele acaba vivendo menos devido ao seu hábito de vida. Então ele se expõe mais à violência, ele dirige com mais perigo, ele bebe mais, ele fuma mais, ele se droga mais, ele mata mais, ele morre mais. E principalmente quando ele precisa cuidar de sua saúde, ele não faz. Então ele morre mais de infarto, ele morre mais de derrame, ele morre mais de cirrose. Somando tudo isso, dá 7 anos a menos de vida. 7 anos é bastante tempo, né? Poxa vida, ele faz tudo mais, mas na hora de se cuidar ele faz de menos, né, doutor? Isso que não é bom. Bom, quais são as medidas que devem ser tomadas para reverter esse quadro? Para que nós, homens, possamos viver pelo menos igual às mulheres, né? Em primeiro lugar, é pensar que a gente pode morrer um dia, né? Então, dirigir achando que o acidente pode acontecer, tentar não se envolver em brigas
Isso já parte até do princípio religioso, princípio moral, não matar, não morrer a troco de pouca coisa, que a vida é muito importante, é o maior bem que a gente tem, né? E depois, na idade adulta, cuidar disso tudo, pensar que a gente tem um fim. Então, cuidar da alimentação, evitar gordura, evitar fritura, para evitar as doenças relacionadas ao colesterol, como derrame, infarto, o diabetes, cuidar da prevenção, procurar o médico na idade correta, ver a pressão arterial, prevenção de cânceres em geral, não só o da próstata, mas tem vários cânceres que a gente precisa prevenir, evitar o álcool em excesso, que é comum o homem achar que para ser homem ele tem que beber bastante, mas desse modo ele também morre mais cedo. Então o álcool, como tudo na vida, tem que ter a moderação, né? Tudo em excesso faz mal. Esse machismo, né? Não é por aí. Bom, e qual é a idade ideal para o homem começar a cuidar da saúde? A idade, ela não existe, na verdade. A partir do nascimento, a gente tem que ter cuidado com a saúde. O homem, quando ele se torna independente da família, ele já deve se preocupar. Se ele é normal, se ele tem dor, se ele tem algum problema para urinar, para caminhar, para fazer as atividades do dia a dia, se na família dele existe alguma doença, para ele se preocupar e ir atrás de um médico ou de algum serviço para ver se ele também tem a chance de ter essa doença. E a partir dos 40 anos a coisa fica mais séria, vamos dizer assim. Então ele precisa cuidar mais em relação à próstata, em relação à pressão arterial e ao diabetes. Então ele deve procurar sim o atendimento no seu médico, na unidade de saúde, para realização de exames também, né? Que não é só achando que a gente chega lá, tem que ir atrás, tem que procurar. Que bom, então. Nós estamos conversando, como eu disse, com o Dr. Fábio Bressan, ele que é urologista aqui em Bahia. Ele atende na uroloclínica, isso, né? Uroloclínica. Isso, falei certo, será? Uroclínica. Tá certo, ficou mais fácil. E qual que é o telefone lá, doutor? 3422-1478. 3422-1478. O Dr. Fábio Bressan, ele é especialista em urologia, né? E está aqui tirando dúvidas, esclarecendo. Você que está nos ouvindo aí em casa, no seu carro, onde você estiver, pode ligar para cá. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, né? Ligue para cá. 3446-2114, 3446-2107. Deixa a sua pergunta, fale com a Dani, né? E o doutor responde imediatamente. Agora, se você quiser também ligar só para participar, para concorrer uma cesta de produtos médicos maravilhosa da Bifarma, liga também. Não precisa deixar nem pergunta se não quiser. 3446-2114, 3446-2107, ligue agora, tá bom? Eu quero falar com você da Bifarma. Se você ainda não conhece as vantagens da manipulação, vá até a Bifarma e receba orientações de produtos de profissionais qualificados. A manipulação destaca-se por fazer medicamentos de acordo com a sua necessidade e preços muito vantajosos, né? Há mais de 16 anos no mercado, a Bifarma desenvolve seus produtos dentro dos melhores conceitos de qualidade. Então procure ter uma vida mais saudável e com economia, utilizando produtos da Bifarma. Utilize o Disque Entrega 3423-1220 ou vá a Bifarma na rua Getúlio Vargas, perto da Caixa Econômica Federal. Em Cianorte, a Bifarma fica ao lado do Banco HSBC, com o telefone 3018-3445. Quero mandar um grande abraço a todo o pessoal de Cianorte, né, que está nos ouvindo. Olha, gente, pode ligar aqui para fazer pergunta, para participar, viu? 3446-2114, 3446-2107. Vamos falando aqui, então, o doutor Fábio Bressan. Ele atende na Uroclínica, na Avenida Rio Grande do Norte, 2230. O telefone lá é 3422-1478. Doutor, vamos lá então para nossas perguntas. Bom, eu já vou atender aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor, que o Kleber de Cianorte fez, na verdade, né? Olha, a gente lembrando, durante essa semana, você pode mandar a sua pergunta, conversando sobre saúde, @bifarma.com.br.
tempo todo à disposição. Se você quiser assistir aí a nossa conversa ao vivo, é só entrar no site da redederadios.com.br, www.redederadios.com.br, tá bom? Tá ao vivo. E o Kleber de Cianorte, muito obrigado, viu, Kleber, pela pergunta. Ele perguntou assim, doutor, a prostatodinia, falei certo, será? Um nome aí? Pode ser prostatodinia ou prostatodínia. Certo. Tem cura? Qual a melhor forma de tratamento para que o paciente não sinta tanta dor? Então, bom, obrigado, Kleber. Essa doença, prostatodínia, não é tão comum quanto parece. É uma doença mais rara. Ela é uma doença que ocorre quando o homem tem uma inflamação na próstata e uma dor bastante importante no períneo. Que períneo é a região abaixo do saco escrotal e nas nádegas ali. Então, por baixo, o homem sente uma dor constante e é uma doença de difícil tratamento. Porém, para afirmar que o paciente tem uma prostatodínia, a gente tem que excluir as outras causas de dor pélvica no homem, que são infecção, inflamação da próstata e até tumores. Então, antes de se afirmar que o paciente tem essa doença, não sei se você já procurou, já foi atrás, provavelmente sim, se você já veio falando com esse nome de doença, a gente tem que excluir as outras causas. Definiu, prostatodínia, aí o tratamento existe sim, um tratamento para diminuir a dor do paciente, geralmente de uso diário e noturno. Então o paciente tem que tomar às vezes até não precisa se assustar, mas um antidepressivo noturno diminui essa dor e deve ser tomada por um período prolongado, às vezes até de anos e não de dias. Certinho, então. Olha, Kleber, se não ficou claro, se tiver alguma dúvida, liga agora aqui que o doutor esclarece mais para você, tá? O telefone aqui é 3446-2114, 3446-2107, ao vivo, conversando sobre saúde com o doutor Fábio Bressan. E vamos para mais uma pergunta aqui, doutor. Que cuidados específicos as mães, olha, essa pergunta é para você, viu, mãe? Que cuidados específicos as mães devem ter no cuidado com o seu filho homem? Bem, a mãe, o nenenzinho, o que ela tem que observar no seu filho? Então, a mais famosa, que todo mundo olha, é a fimose. Então, a fimose é quando a pele que recobre o pênis, ela não deixa a glândula, a cabecinha do pênis para fora. Quando é nenenzinho, bem pequenininho, isso é normal, não conseguir expor toda a cabeça do pênis. Com a idade, com o primeiro ano, segundo ano, isso tende a melhorar. Só que se não conseguir ver nada, não conseguir ver nem um pedacinho da cabeça do pênis, isso é fimose e deve ser procurado o pediatra, então, para confirmar e ser encaminhado ao tratamento. Tem tratamento com pomada ou cirurgia, aí depende do caso, mas é uma doença que merece tratamento. Outra coisa bastante importante é o testículo. Então, as famosas bolinhas do nenê. Então, o nenê tem que ter os dois testículos na cropossal. Então, é uma coisa simples, mas às vezes passa despercebido para a mãe. Então, isso vai dar é de uma importância muito grande no futuro desse menino, principalmente quando ele quiser ser pai. Então, as duas bolinhas, os dois testículos dele, tem que estar na bolsa escrotal. Se você tiver dúvida, não conseguiu ver, leve também ao pediatra para que se possa fazer o diagnóstico e daí encaminhado ao tratamento. Então, além disso, qualquer outra alteração, que a mãe achar que o pipizinho do seu filho não é o normal, ela tem que tirar a dúvida, porque é nessa hora, é nessa idade que a gente corrige melhor esses problemas e sem dar nenhuma sequela para a vida desse menino. Muito bem. Doutor, a fimose tem idade para aparecer? Tem. Isso é até engraçado. Fimose é associado à doença de criança, né? Mas é muito comum a gente chegar no consultório e ver um adulto, um homem lá dos seus 55, 60 anos com fimose. Então a fimose, ela não tem idade para aparecer. Ela pode ser relacionada à fimose infantil, que é essa que a gente acabou de comentar, que é quando a criança nasce com um problema, mas ela pode aparecer com 17, com 20, com 30 anos, que é decorrente de inflamações. Se o paciente tem inflamações na pele do pênis, essa pele pode
pode cicatrizar e o paciente evoluir com uma fimose. Então a fimose pode aparecer aos 5, pode ser diagnosticada aos 50 e merece o tratamento da mesma forma, porque ela atrapalha. Se ela não atrapalhar a micção, ela vai atrapalhar a vida sexual desse paciente. E não é porque ele tem 60, 70 anos que a gente tem que esquecer disso, né? É verdade. Tem que continuar na ativa, né? Ô, doutor, diga uma coisa, mas talvez essa pessoa que quando vai lá consultar com o senhor, pode ser uma fimose que não foi tratada na infância, que perdura, né? Sim, esse aí é o caso do paciente que se acostumou com o problema. Na verdade, ele nunca ficou sem um problema, ninguém falou nada para ele achou que aquilo era normal e ele passa a vida com a fimose, que pode trazer dificuldade sexual, dor, às vezes tem dor ao ato sexual, então ele passa a vida sofrendo por uma doença que tem cura, que tem tratamento. Então isso não é, eu acho que não é o certo, né? A gente tem o direito de viver da melhor forma possível, né? É aquele grande problema, né? O homem, ele é muito relaxadão com relação à saúde, né? Vamos dizer assim. A mulher é muito mais preventiva, né, doutor? Então, voltando aqui do que a gente falou no começo, né? O tal do machismo, né? O homem macho, ele não se importa com a sua saúde, né? Ele não liga pra nada, pra dor, ele não chora. Então, isso aí, quem sofre no fundo é o homem. Então, a gente tem que saber que a gente também é humano, que a gente também sofre, que a gente também tem doença. Muito bem, muito bem. Está conosco também a doutora Ellen, que é esposa do doutor Fábio. Semana passada ela esteve conosco, ela deu uma passadinha por aqui. E hoje ela passou por aqui também para falar um oi, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Milton. E que bom receber a sua visita aqui de novo, viu? Eu agradeço a colaboração e aos ouvintes. E se você tiver alguma pergunta também para fazer para o doutor Fábio, à disposição, tá? Pode deixar, Milton. Vamos lá então, já a gente volta com mais perguntas. Pode continuar ligando 3446-2114, 3446-2107. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8 horas e 51 minutos, que bom, estamos juntinhos aqui na 101.9, né? Você pode ligar, você pode participar, 3446-2114, 3446-2107, para você fazer a sua pergunta ou para você deixar o seu nome para concorrer a uma cesta de produtos cosméticos no final do programa, tá bom? No oferecimento da Bifarma. Doutor Fábio, a dona Maria Salles fez uma pergunta bastante interessante. Por que a maioria dos homens nos dias de hoje sofre de ejaculação precoce e impotência sexual? Então, bom dia para Maria. Essa pergunta ela é causa de muita preocupação, muito estresse, não só para o homem, mas também para sua esposa, para sua companheira. Não é que hoje eles sofram mais, é que hoje eles têm coragem de falar mais. Então isso sempre existiu, apesar do machismo, né? Mas esse problema, tanto a ejaculação precoce quanto a impotência sexual, ela traz muito sofrimento, não só para o homem, mas para o casal. Então merece um tratamento, merece um encaminhamento, e geralmente o que acontece é o homem esperar aí uns 6 meses, 1 ano, até 2 anos, a mulher empurrando ele para ir pro médico, e ele não quer ir, até que a situação fica insustentável. Então, as duas coisas, elas estão relacionadas primeiramente à parte psicológica, a parte emocional do paciente, e depois a gente tem que também, não só nisso, a gente tem que investigar as causas orgânicas, se existe alguma outra doença. Então, um homem com impotência sexual, ele não pode ser olhado só pela parte sexual, isso pode ser o início de um diabetes, de um colesterol elevado, de um problema cardiovascular, um problema hormonal, um problema da tireoide. Então ele tem que ser avaliado, ele tem que ser investigado, ele tem que ser feito pelo menos alguns exames para se dizer que esse homem não tem nenhum problema de saúde que causou a impotência. Aí depois a gente faz o tratamento. Então o tratamento não é só ir lá e tomar o remédio azul, o remédio verde, o remédio amarelo e pronto. Não, a gente tem que saber se não tem outra coisa aí na história. Mas o importante a dizer é que tem o tratamento,
existe o tratamento para isso, e é muito importante. Então o homem que tem o apoio, a compreensão da esposa, ele responde mais rápido, porque é comum também a esposa achar que o homem está com impotência e está com conversa com ela, está com outra, aí o homem está com dois problemas. Ele está com um problema nele, que ele está com impotência, e o problema da mulher achar que ele está com outra, né? E por isso que não quer nada com ela. Então tem que entender, saber que isso é uma doença, mas tem tratamento e tem cura. A ejaculação precoce também é uma doença diferente, mas também tem tratamento, merece um acompanhamento, às vezes com remédio por um período mais prolongado, mas cura também. Tem que ter o tratamento, tem que ter o acompanhamento. E merece a procura do paciente para sua avaliação. Muito bem, uma pergunta bem feita, né? Da dona Maria Salles. Olha, você que está nos ouvindo, se você tem alguma pergunta para fazer, não fique com vergonha não. Aproveite que agora o doutor está aqui falando sobre saúde, né? Conversando sobre saúde, para tirar dúvida dos ouvintes. Então você que está em casa, você que está nos ouvindo, ligue, esclareça, né? Quanta coisa boa que a gente pode melhorar na nossa vida com uma pergunta que a gente faz como especialista. E esta é a oportunidade. Atenção, dia 11 de setembro acontecerá o workshop de... Opa, já aconteceu, foi um sucesso, né? Já aconteceu, foi um sucesso, que maravilha. Agora são 8h54, eu quero falar com você sobre a Bifarma. Medicamentos manipulados, fitoterápicos, dermatológicos, suplementos alimentares e diversas outras opções para a sua qualidade de vida, com economia e atendimento profissional, você encontra na Bifarma. Natural e saudável de viver, tá? Então entre em contato. Lá em Cianorte fica na Avenida Paraná 108, próximo ao Banco HSBC. Aqui em Paranavaí fica em frente à Caixa Econômica, né? O telefone é 3423-1220. É a Bifarma trazendo até você mais informações, mais saúde, mais qualidade de vida. Doutor, para mais uma pergunta. E o adolescente tem que ter preocupação com a saúde também? Ou só tem que esperar ele ficar com 40 anos para se preocupar? Não. O adolescente ele tem que ter uma preocupação com o seu corpo. Porque a adolescência é um momento muito crítico na vida da gente, né? Quando a gente deixa de ser criança e está se transformando num adulto. E a parte sexual, a parte do pênis, do escroto, ela sofre uma mudança muito repentina. Então, observar se isso ocorreu de uma forma correta, de uma forma normal. Se o adolescente tem dúvida em relação a isso, ele deve procurar um atendimento. Não tem que ter vergonha, que isso é uma fase que a gente tem muita vergonha na vida, né? Saber e é bom ser avaliado, porque tem algumas doenças, por exemplo, a varicocele, que é uma varize que acontece uma varize no testículo, que pode ainda carregar a diminuição da fertilidade no futuro. Então vale a pena ir atrás para ver se precisa. Na maioria das vezes não precisa fazer nada, mas é muito bom ter certeza disso, né? Que bom, né? Tem que estar sempre acompanhando. Que cuidados o homem que quer ser pai deve ter? Então essa também é uma outra coisa importante. A gente está falando aqui de fases da vida, né? Desde o nenezinho até a idade adulta. Então quando o homem resolveu ser pai e não está conseguindo, está com algum problema, quais cuidados o homem deve ter? Então primeiramente ter cuidado com a sua própria saúde. Então ele deve beber pouco, ele não deve beber demais, se possível não fumar, comer adequadamente, dormir bem, porque isso ter uma vida boa, uma saúde boa, ele precisa fazer a parte dele, né? Não é só a parte divina. E se depois de 6 meses, sem conseguir de 6 meses a 1 ano, tentando ter filho, não consegue ter filho, a culpa não é só da mulher, né? A culpa tem que ser dividida. Então o homem também deve procurar o acompanhamento, a ajuda, porque ele pode ter algum problema simples de ser resolvido que está atrapalhando o sonho desse homem de ser pai. Então ele deve ser avaliado não só no testículo, mas tem outras coisas que a gente consegue ver, identificar numa consulta simples e melhorar a vida desse homem, que também por vergonha, por medo, não vai atrás. Eu penso também, inclusive eu conheço alguns casos de pessoas que a esposa não engravida e nem um teste, um espermograma o marido tem coragem de fazer, rapaz.
Não vou fazer, não sei se é medo de encarar a realidade, não sei se é vergonha. Eu acho que é um pouco dos dois. É o medo de ter algum problema e de não poder ter pai e daí se sentir culpado por isso. Então, na verdade, ele fica protelando, fica empurrando com a barriga, que eu acho que esse tipo de problema a gente tem que enfrentar de vez para já sair disso de uma vez. E o outro é a vergonha do exame. Mas o exame, hoje em dia, a gente consegue... não tem que ter preconceito, achar graça, mas o resultado, ele é importante demais, né? Então, claro. A vergonha tem que ser deixada de lado. E Sim. Todo mundo é igual, todo homem tem isso. E É procurar natural, né? faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Esses tabus tem que acabar, né? Bom, então, essa questão do homem que não gera filho, por exemplo, tem tratamento, né, doutor? Tem. Dá um resultado legal. Tem tratamento, dependendo do caso, tem cura, tem uma resposta boa. Dependendo do caso, não tem cura, então isso tem que ser avaliado, tem que ser diagnosticado, mas a minoria que não cura, né? Então, vale a pena ir atrás. Coisa boa, né? Bom, já a gente volta conversando com o doutor. Tem alguma pergunta? Tem perguntas para já, né? Já a gente volta falando com o doutor Fábio. Vamos para o nosso rápido intervalo comercial. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Pontualmente 9 da manhã, pode continuar ligando no 3446-2114, 3446-2107, falando com a Dani, deixando o seu nome para concorrer a essa cesta maravilhosa de produtos cosméticos da Bifarma. E se você tem pergunta, também pode fazer. Nós temos duas perguntas, segundo a Dani, para que o doutor possa esclarecer. Uma pergunta mais uma pergunta do Kleber, de Cianorte, né? Doutora Dani já passou para o senhor, como é que é a pergunta mesmo? Vamos ver lá qual que é a pergunta. Dani, vem aqui, fala no ar, que é melhor. A Dani, faz favor. Que o Kleber perguntou, Dani? Então, doutor, o Kleber, ele foi em vários médicos e os médicos fizeram o toque, somente o toque. E já faz 7 anos que ele está com essa dor. Ele já está tomando um medicamento antidepressivo e um outro, o Prostac. Só que ele continua com as dores. Então ele tem que ser avaliado. Se já faz 7 anos, ele tá com dor ainda, eu acho que ele merece isso tem que ser feito anualmente, no mínimo, mas se ele tá com dor, tem que ser feito mais rápido, né? Então ele merece uma nova avaliação, talvez um novo exame da próstata, talvez outros exames, para se ter certeza que se trata disso. E existem vários tipos de medicamentos, né? Esses que você me falou, esses 2 medicamentos que você está tomando, eles são 2, mas a gente tem vários medicamentos à disposição que a gente pode modificar, aumentar a dose, diminuir a dose. Então a gente tem que tentar ao máximo a melhora. Você já está tomando a medicação correta, eu acho que para esse tipo de problema, mas se não surtir o efeito, ela tem que ser trocada ou aumentada ou modificada. Ia procurar um urologista urgente, né? O caminho é procurar uma nova avaliação, com certeza. Certo, então. Mais alguma pergunta, Dani? Vamos lá para a próxima pergunta. Você mesmo pode fazer, Dani. Agora são 9h02. O Rosalvo de Paranavaí, ele quer saber como que ele faz para identificar... Vamos só repetir a pergunta que estava abaixo do microfone. O Rosalvo de Paranavaí, ele quer saber quando que ele consegue identificar que a ejaculação é precoce, qual que é o tempo? O pessoal está fazendo pergunta muito boa aí, pergunta de congresso de urologia. Olha aí, que bom. Então, isso é uma pergunta muito importante, difícil da gente identificar. Então não existe um tempo assim, um tempo, se é 1 minuto, se é 2 minutos, se é 3 minutos. Então, o tempo, ele é o tempo suficiente para o casal, para os dois se sentirem bem. Digamos assim, cada um tem o seu tempo, né? Isso. Se o casal ele é rapidinho para ter na relação e obter a ejaculação e o prazer, e é feliz assim, o homem e a mulher,
Então não deve ser considerado uma doença. Mas se isso traz sofrimento para o homem ou para a mulher, insatisfação, e começa a trazer problemas para o homem ou para a mulher, ele merece o acompanhamento. Então não é uma resposta para todo mundo, a resposta é individual, então é para cada um. Então cada um tem que saber se está descontente, está chateado com o problema. É lógico, a gente tem que ter bom senso. 1h30, 2 horas não é tempo para isso, é um tempo curto. Mas se você se sentir bem você é muito importante na vida, né? Bom, doutor. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 9h04, chegando pro finalzinho do nosso programa, conversando sobre saúde. Meia hora tá pouco demais, né? Dani, Rosalvo, muito obrigado pela sua participação, tá? Dani, tem mais uma pergunta? Sim, doutor, a Santina, também de Paranavaí, ela quer tirar uma dúvida. Se a criança que teve uma fimose foi cuidada na fase adulta, vai influenciar alguma coisa? Não, se ela na infância ela teve a fimose e foi tratada com pomada, por exemplo, talvez na idade adulta, se ela tiver uma infecção, se o menino tiver uma infecção de repetição, se tiver uma dores, ele pode evoluir com fimose e ter que ser operado na idade adulta. Se ele foi operado quando ele é criança, então se seu filho foi operado, se o menino foi operado, é mais difícil precisar fazer algum outro procedimento. É que a cirurgia só se sobrou muita pele depois da cirurgia, mas o comum é não precisar ser operado. Mas na dúvida vale a pena levar e para ser avaliado a criança ou o rapaz, para ver se voltou a fimose, se inflamou de novo e se vai precisar fazer um novo tratamento. É muito difícil ter que tratar novamente, mas vale a pena ver, né? Agora são 9h05, já caminhando para o final do programa, mas tem um tema bastante interessante, que é a questão da prevenção, né? Quando é recomendada a prevenção do câncer de próstata, doutor? Então vamos lá. Então o câncer de próstata está na moda, né? Então ficar com medo do câncer de próstata, ir atrás por causa do câncer de próstata está na moda. Então a partir dos 40, 45 anos, principalmente o homem que tem um parente, irmão ou pai que tenha tido o câncer de próstata, ele deve procurar um acompanhamento. Então fazer uma prevenção, de preferência anual, com exames, aí se vai ter exame, se vai ter o temido toque retal, isso é uma conversa para ele ter com o seu médico, e para evitar que se descubra um tumor em fase avançada. Mas eu queria hoje vir aqui, eu sou urologista, a minha especialidade é tratar do câncer de próstata, mas a minha obrigação é falar que o câncer de próstata não é o que mais mata. O que mais mata o homem ainda é a parte relacionada ao seu modo de viver. Excesso de bebida, excesso de comida gordurosa, excesso de cigarro, morte violenta no trânsito, morte violenta em geral. Então o câncer de próstata é extremamente importante, mas o homem ele tem que se cuidar como um todo, não é só no câncer de próstata. Mas aquele homem que está com 40 anos, que tem dúvida, que está preocupado com sua saúde, que não quer não quer morrer de câncer de próstata, esse homem deve ir ao urologista, deve fazer um acompanhamento anual. Não dói, não machuca, não arranca pedaço e principalmente ele não vai sair do consultório menos homem, ele vai sair do consultório tão homem quanto ele entrou, e com a certeza que ele vai cuidar da sua vida e da sua família por bastante tempo. Então isso é bem importante. 9h07, a última pergunta. A dona Maria Salles faz uma nova pergunta perguntando se a varicose, é isso? Varicocele pode dar impotência e ejaculação precoce? Não, são doenças diferentes. Então a varicocele, que é a varize no testículo, ela é relacionada à diminuição da fertilidade do homem. Então o homem ele vai ficar infértil e pode ter dor no testículo, mas ejaculação precoce, impotência não é o comum acontecer. São dois problemas, mas a pessoa pode sim ter os dois problemas. Então ela merece tratamento para as duas coisas. Muito bem. A última pergunta nossa, doutor. Existe tratamento seguro para impotência sexual?
Isso é uma dúvida bem clara, né? Se esse remédio vai me matar, se o remédio vai fazer algum mal. Então existe sim. Então não existe só um tipo de remédio, não existe só esse ou aquele remédio, são vários medicamentos. Ele tem que ser dado, tem que ser avaliado, conforme a gente já falou, para pessoa, dependendo do caso, dependendo se a pessoa tem algum outro problema de saúde. Então não é só comprimido também. Se o comprimido não fizer efeito, se o comprimido fizer algum mal para o paciente, a gente tem outros comprimidos, tem injeções e em último caso tem até cirurgia. Mas com a tecnologia, com a medicina de hoje, a gente pode afirmar que o homem tem o direito e tem a condição de morrer tendo ter relação sexual. Se ele viver até os 90 anos, que seja até os 90 anos. Eu acho que isso é um direito da gente, ter uma vida saudável e feliz. E se o homem, para se sentir feliz, tem que ter relação sexual, que ele tenha até o fim da vida. Eu acho que a gente tem a condição de proporcionar isso para o homem. Coisa boa, né? Agora são 9h09. Alguém deu uma ligadinha bem rapidinho no 3446-2114, 3446-2107, para a gente poder fazer o sorteio da nossa cesta de produtos cosméticos. Enquanto isso, eu quero falar que vai estar conosco na semana que vem, no sábado, a doutora Gláucia. Deixa eu já volto a falar da Gláucia, deixa eu pegar essa ligação bem rapidinha. Alô? 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 Com quem falo? Com Letícia. Letícia da onde? Jardim do Sol. Jardim? Do Sol. Do Sol. Fala pra mim um número de 1 a 16, Letícia. Número 13. Número 13. Muito obrigado, Letícia. Bom final de semana pra você. Vamos ver a ganhadora. Fala aqui, Dani, pra nós, por favor, né? O ganhador que ganhou Número 13, deixa eu ver aqui, foi a Camila Lopes, passar na Bifarma a partir de segunda-feira para retirar o seu presente. Bom, a doutora Gláucia Ribeiro, ela vai estar conosco, ela é reumatologista, título de especialista em reumatologista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, irá falar sobre reumatismo de uma forma geral. Então você já vai durante essa semana preparando sua pergunta. Pode mandar pela internet, conversando sobre saúde, @bifarma.com.br. Tudo sobre reumatismo, a doutora Gláucia vai falar pra gente no sábado, das 8 às 8h30. O doutor Fábio, que está aqui conosco, ele atende na Uroclínica, na Avenida Rio Grande do Norte. O telefone é 3422-1478. A Uroclínica fica bem naquele redondo ali perto do Forlilho, perto do Transmarã, né? Rio Grande do Norte, 2230. Qualquer dúvida, uma consulta com o doutor, basta entrar em contato lá. Doutor Fábio Bressan, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você, Milton, obrigado da oportunidade, do convite, e agradeço. Eu acho que a gente tem que colocar isso em mente, que o homem também, ele também é humano e tem direito a ficar doente e cuidar de sua saúde. Acho que essa é a mensagem principal do programa, eu acho. Muito obrigado, viu? Certo, então, muito obrigado. E a doutora Eli também pela presença, o Paulo, a Dani, né? As pessoas que ligaram, que participaram, muita paz, tudo aquilo que a vida tem de melhor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.